dar as boas-vindas e fazer a recepção dos nossos painelistas, do nosso mediador, eu gostaria de convidar para vir até o palco o gerente de marketing da Cotrijal, Benício Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ali. Boa tarde, pessoal. Tá meio fraco aí, acho que o pessoal não almoçou ainda. Boa tarde. Aí, melhorou um pouquinho. Tem um lanchinho aqui, pessoal. Quem quiser comer alguma coisinha para ganhar energia, fiquem à vontade. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado para quem está aqui na plateia, mas obrigado também para quem está nos outros espaços. Espaço Hub, espaço dos nossos expositores aqui. Obrigado pela participação de todos vocês. O pessoal que está aqui junto ao Sebrae X, pessoal das startups, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nessa tarde. Eu ganhei a tarefa de fazer a abertura desse momento. Nós estamos, para quem talvez ainda está se ambientando com a proposta da Arena Agrodigital em 2023, nós estamos com a proposta de passar por 5 ecossistemas de agroinovação ao redor do mundo. Então, ontem nós iniciamos a semana com o ecossistema de inovação brasileiro. Hoje nós estamos com o ecossistema de inovação de Israel. Lembrando e convidando vocês para amanhã, Vale do Silício. Na quinta-feira, China. E fechando a sexta-feira com Europa. Tá? Não posso dizer que é a União Europeia, porque vai ter pessoal aqui de Londres e o pessoal já não está mais no bloco. Mas, enfim... Nesse ano de 2023, a gente pensou essa proposta justamente porque entendemos que a Arena Agrodigital deveria assumir um papel ainda mais arrojado em termos de conteúdo para trazer para dentro da Expo Direto. A Expo Direto, eu imagino que boa parte dos senhores já conhece, já tenha visitado em algum momento, e nós temos centrado no nosso propósito, centrado na nossa estratégia em termos de exposição, de feira, a tecnologia, a inovação, haja visto que isso, inclusive, é um dos fatores ou é uma das características da cultura organizacional da nossa cooperativa da Cotrijal. E para abrir, então, esse painel, ou melhor, a segunda parte do painel de Israel, nesse momento que é um momento mais prático, vamos dizer assim. Então, sem dúvida, de manhã a gente teve um warm-up aí, o pessoal trouxe uma série de informações e fez uma introdução muito precisa, muito bem feita, João Paulo, contando um pouco do que é Israel. E agora à tarde a gente quer avançar um pouco mais, nós queremos entrar um pouco mais nas tecnologias de fato. Nós temos a presença aqui de empresas de tecnologia originariamente de Israel, então a gente vai poder entender um pouco melhor como essas tecnologias funcionam, como essas tecnologias já estão no campo, já estão, inclusive, aqui na nossa região, como é o caso da Rivolis, e uma empresa que, do ponto de vista comercial, já está aqui do lado, aqui em Passo Fundo. Então, esse é o objetivo da segunda metade desse dia do ecossistema de Israel. Mas, para quem não esteve aqui na parte da manhã, eu só quero recuperar aqui algumas informações que o próprio João Paulo, junto com o João Vitor, o pessoal que esteve aqui na manhã, os nossos parceiros das MP, que trabalharam de forma árdua, diga-se de passagem, né, João Vitor, para organizar, junto com a Arena Agrodigital, esse painel aqui. Não foi tão simples assim, né? Deu um certo trabalho. Mas a gente faz isso, pessoal, com afinco e com dedicação, porque a gente sabe que vocês, do lado de lá, curtem muito. Então, vou trazer algumas informações rápidas de Israel, para que a gente possa, então, mergulhar aí nas tecnologias. Israel é um país pequeno, imagino que a maioria de vocês entenda, tem uma mínima noção. Para vocês terem ideia, ele é menor do que o estado de Sergipe, então é bem pequeno mesmo. É um país com cerca de 9 milhões de habitantes e só foi considerado oficialmente um país em 1948. Então é um país super jovem. Israel, na verdade, tem 75 anos de existência, se tornou uma potência tecnológica e também uma potência empresarial. É referência nas áreas de pesquisa, de inovação e de geração de novos negócios. Atualmente, a região tem a maior concentração global de startups, o pessoal das startups que está aqui conosco. Ontem a gente desmistificava, de certa forma, essa realidade da inovação e das startups no Brasil.
eles são líderes per capita e líder global em tecnologias avançadas, né? Alguns aplicativos que a gente conhece de lá, como é o caso do Waze, como é o caso do ICQ, para aqueles que são um pouco mais maduros, ali atrás já tinham contato com essa tecnologia. E Israel é considerado o país mais avançado do mundo em irrigação agrícola, que será, em boa medida, a temática, aquilo que nós vamos falar agora à tarde com os nossos convidados, possuindo 100% das terras agrícolas subirrigadas, já que mais da metade daquele solo, né, do território israelense é desértico e não possui características propícias para a agricultura, por óbvio, por estarmos aqui na Expo Direto, uma feira do setor agrícola. Então, a gente quer, mais uma vez, dar as boas-vindas para vocês, desejar que vocês aproveitem o conteúdo, convidar todos vocês para que nos ajudem também a divulgar os conteúdos e a proposta de 2023 da Arena Agrodigital, para que o pessoal possa aproveitar amanhã o Vale do Silício, na quinta China e na sexta-feira o pessoal da Europa que estará por aqui. Então, obrigado pela presença de todos vocês, de forma muito carinhosa, João Paulo, João Vitor, o pessoal, Ana, né? A Ana está por aí também, obrigado pela colaboração das EMP, muito nos deu o suporte aqui, vocês vão observar na fala que eles conhecem com uma certa tranquilidade, assim, já tem uma experiência legal com Israel, né, João Paulo e João Vitor, então a gente quer que eles compartilhem esse conteúdo para que todos vocês fiquem aí apreciando esse painel que se inicia nesse momento. Vamos começar o nosso painel, então, falando sobre o impacto das tecnologias de Israel no agro brasileiro. Eu convido para subir até o palco os nossos painelistas. O Nathan Silva, da AgroScout, ele que vai falar um pouquinho sobre o tema Capacitando a cadeia de valor agrícola para tomar a decisão certa no momento certo, alimentada por dados e inteligência artificial. Então, o Nathan vai falar sobre esse tema daqui a pouquinho. Claro. E também, para compor esse painel, vou convidar, representando a empresa Alflex, a Marjana Trezel, ela que vai falar sobre tecnologia de identificação de animais, soluções inteligentes para a marcação e controle de animais. E também, nesse grupo aqui, o José Alexandre, da Rivolis. Ele vai falar sobre tecnologia para a irrigação, tornando a irrigação localizada, acessível e um futuro mais sustentável para todos. Sejam bem-vindos, os nossos painelistas. E para conduzir, então, esse painel sobre as tecnologias de Israel, o impacto delas no agro brasileiro, vou convidar também para vir ao palco o João Vitor Zampieri, que é sócio-consultor da ZMP Consultoria. E junto com ele, o João Paulo Zampieri, ele que é fundador da ZMP Consultoria. Sejam bem-vindos de volta. Os nossos painelistas sejam bem-vindos também. E já vou passar a palavra, então, para o Zampieri, né? Para ele fazer, então, a condução desse painel. Olá, boa tarde a todos. Estou muito feliz de voltar agora à tarde, né? Quem esteve conosco de manhã cedo, alguns de vocês, estou vendo aqui que estiveram conosco de manhã, a gente teve a chance de começar a falar de Israel, né? Como disse o Benício, muita gente não tinha noção que Israel era um berço aí de tecnologia, inovação aí para o mundo e principalmente para o agro. E de manhã a gente teve a chance de explicar e trazer para vocês mais de 7.000 startups, muitas delas já viraram empresas que vocês vão ver daqui a pouquinho. E a gente pôde explicar de manhã como tudo isso aconteceu, por ser uma nação nova, né? Fundada aí como Estado em 1948, muito preocupado com as guerras. Israel tem estado em guerra uma a cada 10 anos e é um país muito cercado por inimigos. Eles tiveram que investir muito na proteção militar. Ao investir na proteção militar, os jovens que fazem o exército saem com um preparo muito grande de mecânica, robótica, inovação, tecnologia.
e quando eles saem do Exército, eles são muito preparados para investir em empresas, e saem com a cabeça muito empreendedora. Aliado a isso, o governo entendeu que, por ser uma nação nova e ter essa mentalidade de inovação já vindo do Exército, poderia transformar isso num negócio. E hoje, mais de 50% da exportação de Israel é inovação em tecnologia. Então, hoje é um negócio de Israel, inovação em tecnologia. Nós falamos disso hoje de manhã, e agora nós vamos mostrar a prática disso. E a prática são as empresas que, graças a tudo isso, já estão no Brasil, transformando tudo isso em negócio. E eles vão estar falando com vocês. O João Vitor vai conduzir mostrar como vai ser esse bate-papo, e eu passo agora para o João Vitor, então. Por favor, João Vitor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero ser breve aqui, até para a gente poder dar mais espaço e mais tempo para os nossos painelistas para falar de tecnologia. Só combinar algumas regrinhas com vocês, tá bom? A gente tem 3 empresas aqui, as 3 estão operantes no Brasil, as 3 têm tecnologias aplicadas, então vai ser bem interessante ver como essas coisas acontecem na prática mesmo. São 3 temas diferentes, vocês veem que a gente tem aqui a AgroScout, que é focada em inteligência artificial para monitoramento, a gente tem a Rivolis, que é focada em irrigação por gotejamento, que é uma coisa que a gente discutiu de manhã, e a gente tem a Allflex, que tem bastante tecnologia para gado e rebanho. Então, são temas diferentes. A gente vai conduzindo aqui e a gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Então, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem comentar para qualquer uma das empresas, segura um pouquinho e no final a gente vai abrir o microfone para vocês. Pode ser? Pode ser assim? Então, sem mais delongas, Natan, está contigo. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Eu sou o Natan. Vou falar um pouco sobre inteligência artificial para gerar monitoramento de campo. Hoje a gente já tem grande sucesso no Brasil com monitoramento e a gente vem a agregar o sistema da AgroScout, é um sistema israelense, foi criado a partir de militarismo, como o João comentou, e hoje eu tenho 3 tópicos para abordar com vocês. O primeiro é a nossa missão, o segundo vai ser o que a nossa inteligência artificial vem detectando através do monitoramento agrícola, e o terceiro, como treinar a nossa inteligência artificial. Para começar um pouquinho sobre a nossa missão, eu vou passar um vídeo para vocês que ilustra bem isso. Precision agriculture is about increasing the amount of crop you can get per acre or hectare. In the last years, we've been collecting data like never before, from satellites, and our smartphone, the drones, and we make sense of that data using artificial intelligence. And we want to give an impact to the farmer with a lot of insights, knowing that there is a problem in the field and he can react very fast about what's happening in each minute in the field. My mission when I get up in the morning is to impact global food security, to help the people that grow our food grow more, yet in a more sustainable way. We're helping the world grow better crops, more crops, and make the world more sustainable. Working on the edge of technology and getting to have a stab in saving the world. O nosso objetivo é impactar vidas, produzir mais com menos. Essa é a nossa missão, desde que a gente tem uma demanda crescente por comida e uma oferta limitada. Como bem dito, Israel é uma terra quase toda infértil e, através de monitoramento, a gente consegue produzir mais com menos. Eu sou Natan Silva, sou agrônomo e hoje trato com relacionamento com os meus clientes. Sou eu quem treina o produtor para ele voar, para ele interpretar os dados dele. Hoje a gente está em todo o Brasil. As imagens que vocês vão ver aqui são todas imagens processadas de campos brasileiros. Nós estamos atuando em todo o Brasil, mas hoje a gente está no Paraná, no Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais, majoritariamente. Tem um mapinha aqui de campos ao redor do Brasil. Se vocês verem ali no topo, a gente está iniciando um trabalho com palmeiras. Então, tudo que pode ser visto por cima pode ser analisado através de inteligência artificial. A gente começa a criar padrões e, através desses padrões, a gente consegue dizer aquilo é uma doença, aquilo é uma região com ervas daninhas. Nós temos deficiência nutricional naquele campo.
Então, o nosso objetivo é criar informações para o produtor através de imagens de cima. Nós estamos trabalhando globalmente. Todos essas bandeiras são países onde a gente tem campos, onde a gente trabalha comercialmente. Recentemente, a gente iniciou na África do Sul, está sendo um grande sucesso por lá. É interessante que a gente também está abrindo mercado na China. Então, são muitas culturas, muitos idiomas, mas é um só sistema. Trazendo um pouco do meu dia a dia, às vezes é um pouco desafiador, porque eles realmente postam coisas em hebreu, e é difícil até para copiar, para traduzir. Eu tenho que copiar ao contrário e jogar no Google, é muito complexo. Isso para quando vai editar documento, horrível. Isso é um pouco da minha atuação no Brasil. Eu vou até as fazendas, eu auxilio o produtor, eu desmistifico um pouco do drone, porque a gente sabe que é desafiador, é um produto, o drone é um produto caro, então gera aquele receio de, vou subir o drone, vai dar um problema, vai cair. Então, eu desmistifico um pouco, levo um pouco da minha vivência para que o produtor consiga ver como que é o dia a dia com o drone, que na verdade é bem simples. Nosso sistema é todo autônomo, o drone vai voar basicamente sozinho. Esse é o primeiro momento. Já num segundo momento, a gente leva essas informações, sejam eles dados de celular, dados do drone, para a inteligência artificial identificar. E aí, através da nossa plataforma, a inteligência artificial vai entregar para a gente a informação relacionada ao biorrisco ali agrícola. O nosso objetivo é detectar falhas logo no início. A gente sabe que o produtor tem grandes áreas e muitas das vezes ele não consegue chegar até no meio do campo para verificar se lá está tendo uma doença ou não, se as daninhas estão atacando lá ou não. Então ele acaba cuidando de todo o campo de uma forma homogênea. Com essa detecção de drone, a gente consegue caminhar para a agricultura de precisão. Esse é o nosso aplicativo de voos autônomos. Você vai desenhar um mapa e vai colocar, vamos voar. Não tem muito mistério, você define a altura e a área amostrada e aperta play. O drone vai levantar e ele vai voar. Mas, afinal de contas, o que essa inteligência artificial faz? Eu vou passar um pouco dos nossos produtos e vou descrever eles rapidamente. Esse primeiro produto é um ortomosaico. Ele faz um acompanhamento macro da região. E esse ortomosaico ele vai ser uma colagem de imagens que vai gerar um mapa de toda a região. E a gente vai acompanhar o processo do campo, o crescimento da cultura. Através desse ortomosaico, a gente consegue criar para o nosso cliente insight agronômico. O que seria isso? Você vai conseguir saber qual que é a área que está danificada, você vai conseguir coordenadas dessa área, você vai conseguir manejar e também quantificar quanto que está tendo de erro. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que tem mais ou menos 6 hectares ali com uma diferença de crescimento. O segundo produto que eu vou falar para vocês é a contagem de estandes. A contagem de estandes, não sei se vai dar para ver por aí, mas cada planta de milho tem uma pontuação, tem uma bolinha que conta planta por planta e estima para o produtor quanto que vai ter por hectare. No caso desse campo aí, são 60 mil plantas por hectare estimado. Isso aí dá uma melhor precisão para o produtor, permite ele estimar corretamente e definir áreas que estão com menos plantas. Eu já vou mostrar como ele vai fazer isso. Com a coleta de dados, a gente consegue gerar a cobertura média. A cobertura média nada mais é que uma relação entre a área verde e a área de terra. Então, o sistema de inteligência ele vai fazer uma contagem amostral. Cada bolinha dessa vai estar com uma porcentagem de cobertura verde. Então, como a gente consegue ver aqui para um campo de batata, numa diferença de 7 dias após a amontoa, um campo vai de 21% a 65% de cobertura. E isso é muito interessante saber, principalmente para batata, que tem uma doença fúngica.
fúngica que vai causar um grande problema quando ocorre o fechamento. Então, tem que estar de olho. Esse é o momento que a gente começa o tratamento ali. Esse também é outro mapa para cobertura de dossel, cobertura vegetativa, e ele consegue mostrar para a gente alguns distúrbios nutricionais. Também é por área de vegetativa versus área com terra, e a gente consegue observar, se vocês olharem na parte de baixo, tem uma porcentagem que a gente consegue ajustar para ver, para ajustar a quantidade de campos vermelhos e campos amarelos. Então, a gente consegue refinar o que seria ruim e o que seria interessante para a gente. Essa área aqui, a gente realizou uma análise para verificar plantas daninhas. A relação é muito interessante porque as linhas, as fileiras entre as áreas de caminhamento, elas estavam fechando com plantas. Se vocês verem no canto esquerdo da segunda imagem, a gente tem fechamento ali com ervas daninhas no chão. Então, tem uma porcentagem alta de cobertura vegetal. E isso categoriza para a gente ali, através do canto esquerdo da primeira imagem, um fechamento de área. Então, a gente consegue fazer um controle de daninhas na região onde tem o fechamento. Nós trabalhamos com diversas culturas. Trabalhamos com soja, milho, tomate, palmeira, coco. Estamos trabalhando também com cacau. Então, tudo que pode ser visto pode ser trabalhado. E para uma empresa processadora de Goiás é muito importante estimar a produtividade. A gente realiza contagem de tomates. E a gente consegue categorizar em 3 níveis: tomate não maduro, meio maduro e maduro. Isso permite o produtor ter total controle de colheita. Aqui a gente consegue, não sei se vocês vão conseguir ver, mas na parte de cima a gente consegue a contagem em questão de porcentagem. Talvez vocês vão comentar ou talvez pensar: ah, mas tem tomate debaixo dessa planta que não vai ser contado, né? A gente faz uma amostragem e, através dessa amostragem, a gente consegue a relação de frutos escondidos. A relação real e a relação de estimativa gera para a gente um padrão. E esse padrão a gente consegue levar para o campo inteiro. Chegando agora a menina dos olhos do nosso produto, pragas e doenças. O pragas e doenças, ele é muito utilizado em todas as culturas, é o voo mais baixo que é realizado, e a inteligência artificial sobrevoa o campo de forma total ou amostral e gera um relatório de anormalidades. Esse é o primeiro estágio da nossa inteligência artificial, falar o que não é normal. Nós ensinamos para a nossa inteligência qual que é o padrão da folha, como que são as venosidades das folhas, qual que é a cor padrão, como a cor pode variar. A partir disso, o sistema vai promover para a gente anormalidades, tudo que foge do tradicional, seja cor, seja tamanho, seja formato. Já no segundo estágio, a gente categoriza doenças. Nesse momento, a inteligência artificial já é capaz de dizer que aquilo ali já não é normal. E, nesse momento, a gente começa a acumular imagens que não são normais da mesma coisa. Nesse exemplo, é um ataque de lagarta em folha de soja. Se vocês verem, no lado direito tem um mapa. Esse mapa é um mapa de intensidade de dano. Quanto maior a intensidade, maior vai ser o número de pontuações da inteligência artificial. Eu vou mostrar mais alguns casos de pragas e doenças, e logo em seguida vou mostrar para vocês a aplicabilidade prática. Aqui a gente tem um estresse foliar na soja. A inteligência artificial não conseguiu categorizar, então está ali como um estresse foliar. Outro padrão. Aqui a gente tem ataque em folhas de milho. Só um instante, pessoal. Aqui
Aqui nós temos o pragas e doenças para batata. Esse pragas e doenças é bem interessante porque a gente já está num nível mais avançado para batata e ele consegue identificar a requeima tardia. Foi um grande desafio para a gente porque, como a gente faz com imagens reais, a terra que está no solo ela acaba sujando a planta. E é muito, muito parecido com requeima. Então, teve muito erro, muita pontuação, e a gente chegou nesse produto final que permite o produtor de batata não ter um ataque de fungo. A gente vai identificar logo que está precoce, então apenas uma folha. No monitoramento, isso vai ter que evoluir bastante a doença para o produtor conseguir identificar com maior facilidade. O drone vai ver apenas uma folha que está com apenas uma requeima e a partir dali a gente vai conseguir começar a controlar. Nós estamos verificando aqui a identificação de vírus Y. O vírus Y ele deforma a folha fica um pouco mais fina e cai naquele caso do formato da folha, né? E essa é a aplicabilidade técnica do nosso produto. Através do pragas e doenças, a gente consegue categorizar a severidade. Então, a gente seleciona uma doença, no caso dessa infestação de lagarta, e a gente cria um mapa para aplicação de defensivos em taxa variável. Então, você não vai ter a necessidade de aplicar em toda a área o mesmo valor, e esse mapa ele consegue ser editado também de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu valor ali de aplicação. No ano passado, nos Estados Unidos, a gente começou um teste prático, né, para ver quanto que a gente conseguiria economizar. E quanto economizou em produtos químicos foi 85% em Washington, para a pulverização de precisão em batata. A gente diminuiu bastante a aplicação de fungicida, o que foi bastante oportuno. A gente aplicou apenas nos pontos críticos, então a gente estava sempre monitorando as bordas para evitar que houvesse a entrada de patógenos e também identificou na área central onde tinha maiores problemas. Então a gente acabou pontuando apenas em áreas onde tinha realmente o foco da doença. Aqui um novo estudo, um estudo em Goiás, foi para controle do percevejo em soja. E a gente conseguiu economizar 61% da aplicação de produtos químicos, graças a esse mapa de aplicação em taxa variável. Vocês podem ver que onde tem quadradinhos vermelhos são áreas com maior intensidade de pragas, amarelo intermediário e verde com menos intensidade de ataque. E, afinal de contas, como que treina essa inteligência artificial? Como que ela se cria com muita imagem? É basicamente imagem. A gente tira foto de novo, tira foto de novo. Um banco de dados imenso, criando padrões. No caso, essa já é a segunda fase do treinamento da inteligência artificial de citrus. A primeira parte, nós tiramos diversas imagens da planta saudável, para que ela entenda como que vai ser e como que a planta vai estar comportando num padrão ideal. E logo em seguida a gente começa a tirar foto de pragas e doenças, o que seria não ideal. Aqui vocês podem ver uma identificação de minador. E o mais interessante é que a gente consegue treinar essa inteligência artificial tanto com drone quanto com celular. Então a gente tira fotos com o celular, a inteligência artificial também vai estar treinando ali. Aqui uma doença de zinco em citrus, também estamos trabalhando ela para que a gente tenha identificação de distúrbios nutricionais. Outro treinamento que a gente está fazendo bem interessante é em trigo. Em trigo também está sendo identificado distúrbios nutricionais e ataques de desfolhadores. E como seria o nosso modelo de negócios? Por que é vantajoso utilizar esse produto para o produtor, sendo que ele já faz o monitoramento e ele já está tendo sucesso com isso?
nós trazemos valor para o nosso cliente, que pode ser o produtor, pode ser o processador, pode ser a empresa de agronegócio, a empresa de agroquímico, trazendo a previsibilidade. O nosso produto registra tudo e mostra para o cliente o que realmente aconteceu. Então, através desse tipo de movimentação, uma fábrica consegue falar, realmente a gente vai ter a quantidade e a qualidade que a gente deseja, ou a empresa de agroquímico consegue ter mais argumentos para poder vender o produto que ela deseja, realizar ali o controle da área. O nosso objetivo é impactar vidas e produzir comida de forma sustentável. Esses são alguns parceiros nossos que a gente trabalha ao redor do mundo. Os que estão com a mãozinha e o globinho são acordos globais. Vocês podem ver que os dois primeiros são globais. E, falando brevemente, o que a gente quer é garantir segurança alimentar global, ajudando as pessoas a produzirem os nossos alimentos. Natan, fechou então? Fechou. É isso mesmo, então? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, eu gostaria de chamar agora o José Alexandre, que vai falar um pouco da Rivolis e como que as tecnologias de irrigação deles vêm impactando aqui no Brasil, tá bom? Zé, tá com você. E aí, pessoal? Opa! Boa tarde a todos. Eu sou José Alessandro, trabalho para a Rivolis há 10 anos. A Rivolis ela é uma multinacional israelense que está aqui no Brasil desde 92 e trazendo, então, a irrigação localizada para nós termos melhor sustentabilidade, para um melhor consumo de água, menor consumo de energia, né? E todos nós queremos irrigar e todos nós queremos ter, então, esse melhor aproveitamento. Eu vou explanar para vocês como é que funciona, como é que essa tecnologia, então, nasceu. A tecnologia nasceu em Israel, no deserto, como nós falamos antes, o rapaz da Cotrijal, desculpa, esqueci o nome dele, o Benício falou, teve a guerra e desde lá de Cristo, então, o povo israelense lutava pela Terra Santa e tal. Em 1945 eles ganharam a Terra Santa e aí não se davam com nenhum vizinho, né? Não tinham como produzir alimento, não tinham alimento numa terra salgada, numa terra com uma água saloba e tal. Eles tinham que então produzir o alimento deles. E aí teve um engenheiro israelense, hidráulico israelense, que, prestando atenção nos pés de tâmara na universidade, ele viu que um pé de tâmara se destacava dos demais. E aí ele foi naquele pé de tâmara, começou a pesquisar a parte aérea, e nada encontrava. E nessa pesquisa dele, ele colocou os estagiários, que tem uma função bem boa, que é o estágio, né? Que é ir lá e fazer serviço braçal, cavocar então, e ele descobriu que a parte radicular da planta estava assim, então, irrigada. E tinha água. E quando ele começou foi mais além, o que aconteceu? Uma radicélula, furou um cano que passava embaixo e começou então a verter água para hidratar esse pé de tâmara. Então, em 1900, daí começou a pesquisar, furava, esguichava, não era isso que ele queria e tal. Em 1966, ele então criou o primeiro gotejador, né? Estudos, ele viu que, ao decorrer da linha de gotejo, o primeiro gotejador não entregava a mesma quantidade de água que o último, devido à declividade, devido à pressão, devido ao tamanho da linha e tal. E aí ele teve que, em 1970, pesquisando, ele conseguiu então criar o gotejador autocompensante. A partir disso, foi um marco histórico na irrigação
por gotejamento, porque daí ele conseguia entregar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros em todos os gotejadores. A partir daí, em 1980, ele conseguiu, então, fazer o antidrenante, que o tubo de gotejo, então, ficava cheio de água, né? E teria, então, uma economia de água, porque tu não precisaria fazer o avanço entre a bomba e o último gotejador. E nos anos 2000, então, nós conseguimos entrar com o gotejo subterrâneo para grãos. Tá? Primeiro foi na cana-de-açúcar, hoje tem muitos projetos em cana-de-açúcar rodando, tem muita laranja irrigada por gotejamento, e aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 29 projetos em grãos, pastagens, milho e soja, todos funcionando. E com expressiva produtividade. Para, então, explicar para vocês qual foi o trabalho desse professor do Blas, que, então, descobriu essa tecnologia, né? Ele teve que inventar, tá, o gotejamento, as linhas de gotejo dentro do gotejador, que vocês conseguem enxergar o ponto aí? Tá? Então, primeiro foi um botão gotejador. Esse botão gotejador, o que tinha que ser feito? Tinha que ser furado um caninho e colocado, então, lá esse gotejador. A partir disso, ele também fez os drips, que são essas chapinhas aqui. Tá? E nos estudos dele, ele descobriu que... Estão conseguindo ver o ponto aí, pessoal? Tá? Teria que ter um filtro neste gotejador, que está disposto aqui, todos eles têm essa filtragem, para não deixar entrar nada que fosse, então, vir a entupir a saída do gotejador. A partir disso, ele, então, descobriu que ele teria que fazer um zigue-zague. E este zigue-zague são esses labirintos aí. Quando ele fez esse zigue-zague, ele tirou a pressão da água, porque nós sabemos que quando nós abrimos a torneira da nossa casa, a água sai com uma determinada pressão. Ele tinha que quebrar essa pressão, porque senão esguichava, e não era isso que ele queria que gotejasse. Então ele inventou o zigue-zague, e assim ele descobriu que precisava fazer voltas para essa água ter um turbilhonamento dentro do gotejador, para então não causar entupimento, para não parar produtos dentro do gotejador. E aí então verte para uma bacia, e nesta bacia tem o furo que sai para fora. Então são os gotejadores não compensados. Né? A partir disso, então, em 1970, ele veio e fabricou, então, os gotejadores autocompensados, que foi, eu vou dizer assim, outro marco histórico na produção, na irrigação localizada, né? E na produção, então, dos gotejadores. Ele conseguiu, então, fazer com que esses gotejadores tivessem essa membraninha aqui. E essa membrana, ela levanta e baixa de acordo com a pressão que está acontecendo dentro do sistema de irrigação. A partir disso, então, nós temos os bobs, que são esses redondos, que lembram o bob que a mulher usa no cabelo para fazer, arrumar o cabelo para ir no baile, né? E, então, chamamos de bob. E também tem o zigue-zague, tem os filtros, tem a câmera, então, de autocompensante. E ele foi além, então, e conseguiu inventar, a criar, o outro gotejador de pastilha, também autocompensado. E este gotejador foi o que nós, então, conseguimos fazer
o SDI, que é gotejamento subterrâneo para grãos, pastagens, enfim. Ele pode ficar enterrado até 40 centímetros de profundidade e tem, então, uma fenda aqui no polietileno e não um furo. Por que é a fenda? Porque a fenda, quando não está irrigando, ela se fecha e não deixa, então, entrar solo, alguma coisa para dentro do gotejador e vir, então, a entupir este gotejador, né? A partir daí, pessoal, vamos falar um pouco, então, da nossa situação, que nós, como celeiros do mundo, né, temos a grande missão, como os israelenses lá tinham, de produzir alimento para toda a população. Nós também temos essa missão, né? Em 40 anos, nós tivemos um aumento de 70% só da nossa área de produção e tivemos um aumento de uma produtividade de 250% a mais, com uma produção de 500%. E graças à irrigação, aí vamos falar de irrigação por aspersão, sulco, gotejamento localizado, nós conseguimos, então, economizar 150 milhões de hectares poupados, vamos dizer assim, que não teve, então, desmatamento, não teve... foram, com o ganho, então, da irrigação, nós conseguimos chegar em 30% do nosso território, então, que estão dispostos em pastagens nativas e pastagens plantadas, e apenas 9% que está em área agricultável, né? 4% está em cidades e estradas, 19% em vegetação nativa de terras devolutas e não cadastradas, 14% em áreas indígenas, 13% em vegetação nativa e 21% de vegetação preservada. E com isso, então, nós temos uma grande missão, né, de até 2050 nós alimentarmos 9 milhões de pessoas. Então bilhões, desculpa, de pessoas. É muita gente que nós temos que alimentar. E nós aqui, o Brasil, é um desses celeiros que vai ser responsável por essa alimentação, né, que vai ter que chegar em torno de 70%. Tá? E com tudo isso nós vamos ver que nós saímos de 2000, tá, para 2018 com apenas 3 milhões de hectares irrigadas. Isso é muito baixo para 18 anos nós ter só 3 milhões de hectares irrigados. Nós temos que começar a pensar, estamos passando aí por uma estiagem muito significativa no Estado e temos que irrigar. Eu sempre digo para os meus clientes, para os agricultores, que pelo menos 33% da propriedade teria que ser irrigada para poder, então, pagar a conta e o demais, então, seria uma lucratividade. O bom que seria se fosse tudo, né? Mas como nós estamos, então, entrando nessa nova tendência da irrigação, nós vamos falar em 30% da propriedade. Todas as propriedades irrigadas, nós não estaríamos passando por esse déficit, né? Então, pessoal, das áreas que são irrigadas, nós aqui no Rio Grande do Sul temos apenas 21% da área irrigada. Nós temos um potencial muito grande para aumentar esse número, né? E aí, para vocês terem uma ideia, um dos estados que mais produz soja e milho hoje só tem 14% desta área irrigada. No Nordeste, onde tem problema de água e está crescendo também, já está com 25%, mas eles é muito melão, mamão, melancia, muita cebola. Então, é outro... também está numa crescente bem significativa. E aí nós pegamos São Paulo e Minas Gerais, que é laranja, né? E quando nós vamos ver a nossa produção de laranja, nós somos o primeiro
em produção e o primeiro em exportação. Quando nós vamos ver a cana-de-açúcar, que foi um dos primeiros que foram irrigados com irrigação subterrânea, ele está em primeira importação, em produção e primeiro em exportação. Quando nós vamos falar em café, que a crescente é extraordinária, eu atendo também o estado de Rondônia, a crescente do café amazônico é muito significativa, está em primeiro em produção e primeiro em exportação. Aí entramos na pecuária. Nossa pecuária, nós somos o segundo em produção e o primeiro em exportação. E aí entramos com soja em primeira exportação, segundo em produção, e o milho, né? Então, nós temos que irrigar. E qual é que são, então, a nossa sustentabilidade com a irrigação por gotejamento, né? Principal de todos eles, economia de água, que isso já vem da tecnologia de Israel, que eles não têm água, nós criamos também a filtragem e a dessalinização lá. Eu não falei a respeito, mas é não tenho lâminas, desculpa, mas é um dos pontos primordiais também que eles conseguem irrigar. Nós temos a água aqui, não precisamos passar por todo o processo que eles passam lá para poder, então, irrigar. E aí entra a redução de perda por evaporação na superfície, com o gotejamento, nenhuma influência de vento, distribuição para a distribuição dessas águas, melhor controle de profundidade de irrigação. Então, eu vou colocar água na zona radicular, aumentando a minha capacidade de campo, e aí eu conseguindo, então, colocar os adubos ali no momento certo, né? Permite irrigação com água de má qualidade, que é a situação deles lá, distribuição de água mais uniforme no solo, aproveitamento da água, que é de 90% a 95%. Então, essa água eu consigo colocar ela, conforme vai a minha parte vegetativa crescendo, vai também a minha quantidade de água no solo, e pode-se irrigar, então, enquanto colhe ou realiza qualquer outro manejo da cultura, né? Economia de fertilizantes, nós podemos colocar a água, então, em estágios fenoleológicos da planta diferentes, né? Aproveitando, então, principalmente mais o nitrogênio no milho, onde nós temos uma significativa produção de milho, muitos cases de sucesso em silagem e em grãos. Menor incidência de doenças, porque nós não vamos estar molhando, então, essa planta, nós não vamos estar fazendo o triângulo planta, patógeno e hospedeiro. E economia de energia. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, com o gotejamento, nós usamos em torno de 50% da energia que é consumido pela aspersão, né? Então, necessita de menos CV por hectare, porque nós não temos torre, nós só temos a bomba. Então, é bem significativo também a economia de energia. Então, a conclusão que tem de toda a irrigação por gotejamento, temos economia de água, economia de nutrientes, economia de energia elétrica, maiores produtividades e um aproveitamento total da área, porque não fizemos só na volta do pivô, podemos aproveitar os cantos das propriedades, né? E seria isso, pessoal. Passamos para o Perfeito, próximo. Então. Valeu, obrigado, viu, Zé? Agora, vamos falar um pouco de rebanho, vamos falar um pouco de gado, que, como a gente viu, para quem não estava aqui de manhã, Israel tem a maior produção per capita de leite, né? E não é por um acaso, tem muita tecnologia lá. E para falar um pouco melhor disso, agora eu queria convidar a Marjana. Marjana, está com você. Obrigada. Eu acho que só não está aparecendo a apresentação. Ah, ok. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Eu, particularmente, estou muito feliz, porque tem bastante produtor que eu conheço que está aqui. E eu acho que isso que é legal, né? A gente vai ter depois um produtor, e essa arena, dessa maneira aqui, é justo para a gente compartilhar, né? Vou andando aqui, estou nervosa, mas vai dar tudo certo. É diferente o formato, mas muito bacana. Então, para mim, muita satisfação estar falando de uma tecnologia que hoje nós, dentro da MSD, Saúde Animal,
é uma empresa que adquiriu a Allflex, que é a SCR, que é uma empresa muito forte e muito sólida lá em Israel. Então, eu vou também dividir aqui minha apresentação no momento que eu trago um pouco da história, dos números, o que a gente tem, né, de monitoramento. Eu vou mostrar um pouco como que a ferramenta funciona, como que o produtor vai usar essa ferramenta. E aí o terceiro ponto que eu vou ter a grata satisfação de ter um produtor aqui compartilhando como ele usa a ferramenta na propriedade, que eu acho que isso que é bacana para a gente conversar. Então, dentro das tecnologias, né, que hoje a gente tem dentro da empresa, existe a tecnologia de identificação, rastreamento animal, a tecnologia de monitoramento, medição de leite e pulsação inteligente, que é isso que foi desenvolvido lá em Israel e que hoje é a nossa fábrica principal. Todo o nosso suprimento hoje vem de Israel. Então, é isso que a gente mais vai falar hoje aqui na apresentação. Então, aqui é só para dar uma ideia geral de algumas fábricas que existem no mundo. E ali eu coloquei a bandeirinha de Israel, que é onde que está a nossa principal fábrica de monitoramento. Hoje, todo produtor que usa a tecnologia de monitoramento no Brasil, todo produto ele vem de Israel. E aí cai muito dentro do que o Caio e o João comentaram, que boa parte das exportações de Israel são tecnologias, né? Então, a gente utiliza, né, toda a tecnologia que a gente utiliza vem de lá. Aqui um pouquinho da linha do tempo, né, do monitoramento que a gente tem na empresa. Na verdade, começou a tecnologia em 76, a SCR começou com pulsação e medição de leite. Lá que gerou tudo isso, hoje foi apresentado aqui, né, a média de leite nas propriedades israelenses está em torno de 40 litros de leite. Então, é uma produtividade que quem está aqui é produtor de leite sabe que não é moleza de chegar e manter uma produtividade dessa. Então, a gente precisa de muita dedicação, né, e muito trabalho para isso. E aí, propriamente falando do monitoramento, em 98 que começou o primeiro monitoramento de atividade, e daqui a pouco vou mostrar para vocês que hoje o monitoramento não é mais só atividade da vaca. Ele é atividade, ele é ruminação, ele monitora outros parâmetros da vaca também. E aí foi evoluindo, e aqui eu trago os números de animais que foram sendo impactados e que foram utilizando o monitoramento animal. Hoje a gente passa de 25 milhões de animais que já usam a tecnologia, e aqui eu trago ativamente o que a gente tem hoje no mundo. Então, o Caio fez um comentário muito bacana, que é assim, quando um produtor recebe lá um alerta de cio na propriedade, ou um alerta para examinar um animal, ele não está recebendo só do animal dele. Na nossa tecnologia, 7,5 milhões de vacas que estão sendo monitoradas ativamente estão ajudando a gente identificar melhor que aquele animal precisa de uma atenção. Então, a gente tem mais de 48 mil propriedades que estão monitoradas, 810 mil medidores de leite eletrônico e 16 mil propriedades conectadas na nuvem. Então, hoje a gente está aqui na feira, a gente consegue acessar a propriedade que está na Europa, que está nos Estados Unidos, que está na Nova Zelândia, que a tecnologia já está super disseminada. Então, aqui é só trago um pouco daquilo que foi mostrado hoje de manhã, a produtividade, né, em Israel. Então, hoje a gente está batendo aí 11 mil, acho que foi o dado que o Caio bateu, então a gente já passou aí, está quase em 12 mil litros de leite por vaca numa lactação. Isso é muito leite, isso é uma produtividade muito bacana. Depois o produtor que vai nos apresentar, vocês vão ver o tanto de dedicação para chegar nesse resultado de produção de leite. E aí, chaves do sucesso, né, que eu acho que foram apresentadas, a adoção de tecnologia, compartilhamento de informação. O sistema de produção lá é muito bacana, que tem o governo está muito ativo dentro do sistema de precificação de leite, né? Tem, então, esse acordo com o produtor, genética, controle e inspeção. Então, são coisas muito fortes e que a gente aqui pode espelhar para seguir esse caminho para chegar lá, né? Porque, como foi falado há pouco, a gente vai precisar, né, alimentar o mundo e a gente vai precisar produzir mais comida. E aí, eu encontro ainda, e logo que eu comecei a trabalhar com monitoramento, um ano ou quase 2 anos atrás,
muitas pessoas me falavam assim, nossa, monitoramento é uma coisa do futuro, né? E aí a gente começa a ver como que a ferramenta funciona e como na prática ela está trabalhando, e aí eu já concluo e afirmo para vocês que monitoramento é o presente. Monitoramento é a ajuda que está dando lá dentro da propriedade. A gente está aqui numa feira de uma cooperativa, faz um mês que eu ouvi um presidente de uma cooperativa de Santa Catarina fazer o seguinte comentário. Ele estava convidando também os produtores para ir para a feira, e ele fez o seguinte comentário. Ele disse, olha, hoje a gente tem uma preocupação gigante com mão de obra, a gente está cada vez mais difícil, né, a gente conseguir conquistar uma mão de obra qualificada, a gente precisa de ajuda. E aí o que ele fez e o que ele convidou? Ele disse, produtores, venham para a feira, venham conhecer o tanto de tecnologia e ajuda que tem para a gente aplicar dentro da propriedade. Então, essa que é a ideia do monitoramento, é ajuda para dentro da rotina da propriedade. O que ela vai fazer, né? O que é a ferramenta de monitoramento? Ela vai trazer para o produtor mais objetividade. E assim como muita tecnologia de Israel, acho que aqui os colegas que trabalham com isso, as tecnologias, acho que pelo desafio do ambiente, é muito simples, é muito prático a tecnologia. Então, é isso que a gente tem dentro do monitoramento, uma objetividade, uma praticidade para o produtor trabalhar ali dentro da propriedade e ajudar ele a diagnosticar uma doença antes, ajudar ele a evoluir a situação reprodutiva, ajudar ele em tempo integral. Então, o sistema de monitoramento ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. E aí vai nos ajudar a produzir mais leite com o mesmo rebanho. O que é, de fato, o monitoramento? O monitoramento são dispositivos que vão nos animais. Então, aqui a gente está vendo uma vaca Jersey com um brinco ou uma vaca holandesa aqui com um colar. A gente tem esses dispositivos, até convido vocês, se puderem passar no pavilhão da produção, a gente está monitorando alguns animais. Então, já é bacana para ver na prática ali como que está funcionando o dispositivo de monitoramento. Então, a gente tem esses 2 dispositivos, o que eles vão coletar? Eles vão coletar informações do animal, vão enviar essas informações para uma antena que está conectada na internet, lá na propriedade, e essa antena conectada na internet vai fazer toda a análise de dados e eu acesso do meu celular, independente de onde eu estiver. Estou aqui na feira, as vacas estão lá em casa, sei o que está acontecendo. Basicamente, é uma maneira muito simples do dispositivo trabalhar. O que ele vai medir da vaca? Né? Lá em 98, quando ele começou, media a atividade. Hoje ele vai medir atividade, ruminação da vaca, ofegação e tempo comendo. São parâmetros fisiológicos importantes para que a gente entenda que a vaca está em bem-estar ou que não está em bem-estar. Então, a gente consegue, através dessas atividades, a gente consegue trazer informação de reprodução, saúde e de rotina de grupo. Então, aqui eu trago alguns exemplos de gráficos que vão ser coletados quando uma vaca está em cio, eu vou receber ali no meu celular uma informação de que eu preciso inseminar essa vaca. Se ela tiver um problema de saúde, eu trago ali também a informação de que eu preciso examinar essa vaca. Ele não vai me dizer o que ela tem ainda, né? Porque a tendência é a gente só evoluir, né, dentro do diagnóstico precoce de doença. E aí, quando eu trago também, hoje de manhã foi comentado, né, a importância da ambiência para a vaca, então eu trago em que momento que a vaca está com calor, em que momento que ela não está. Então, aqui é a informação que vai aparecer para o produtor, a informação aparece bem objetiva, quem é a vaca, qual é o tempo que ela está parida, as informações básicas na rotina dela, o melhor momento para eu inseminar essa vaca. Então, eu tenho um ajudante lá me facilitando a minha tomada de decisão. Então, aqui é um exemplo, né, de uma vaca que está em cio. Então, o cio, a vaca faz mais atividade, se movimenta mais. Então, eu vou ter esse alerta ali. E as principais causas de mudança de comportamento dos animais são cio ou doença. Então, por isso que a facilidade, né, do sistema em nos ajudar. Ele interpreta o padrão da vaca e aí ele vai nos ajudar a gente entender. A mesma coisa, ele vai nos enviar um alerta de saúde, dizendo, ó, preciso examinar essa vaca está aqui, ela precisa ser olhada. Então, aqui eu também trago um exemplo de um gráfico, né, que é um gráfico de ruminação das vacas, e aí eu consigo ver o quanto que essa vaca caiu, a ruminação, se o meu tratamento foi efetivo ou não foi.
Então, aquilo que a gente estava muito treinado antigamente no olho olhar, hoje eu tenho o dispositivo de monitoramento me auxiliando. E o mesmo acontece quando eu tenho uma mudança num lote, uma mudança de dieta, qualquer mudança que eu fizer dentro da rotina da vaca, eu vou ter a informação. Então, aqui é um exemplo, né, de um gráfico de lote, que a gente tem as vacas em estresse térmico. Então, eu estou vendo aqui esse gráfico vermelho que está aparecendo. Estou tentando apontar aqui. Esse gráfico vermelho que está aparecendo. Aqui eu estou vendo que as minhas vacas estiveram em estresse térmico por um longo período de tempo. Então, eu preciso tomar uma atitude para dar conforto e bem-estar para esse animal. E aí eu estou conseguindo ter a ferramenta aqui para ver se a atitude que eu tomei foi efetiva ou não foi. Então, ele é a gente costuma dizer que é mais um funcionário lá dentro da propriedade. Fofoqueiro, a gente costuma dizer também, porque ele vai ter contando tudo o que está acontecendo. Então, o objetivo dentro da propriedade é ele nos ajudar, ele aumentar o tempo e eficiência, melhorar a saúde da vaca, melhorar o bem-estar, melhorar a produtividade desses animais, melhorando a eficiência. Então, essa que é a ideia da ferramenta de monitoramento. Isso é desenvolvido lá, mas eu costumo dizer que vaca é vaca em todo lugar do mundo. Então, foi desenvolvido em vacas israelenses e aí a gente está aí usando no Brasil super bem. Eu deixo aqui meu agradecimento, mas eu quero convidar o Alain. O Alain é produtor e ele vai trazer aqui para a gente. O que eu mostrei foi como a tecnologia funciona. O dispositivo monitora a vaca. E o Alain vai trazer para a gente como que isso é usado dentro da propriedade dele, como que ele utiliza, né, na prática, que eu acho que esse que é o bacana, a gente vê a tecnologia já rodando. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, é uma satisfação agradecer o convite da Marjane e da ZMP Consultoria para esse convite, para contar para vocês como a gente usa a tecnologia dentro da fazenda, né? Esse foi o meu título para o slide. Eu sou sócio proprietário e gestor da fazenda junto com a minha família. Para vocês entenderem onde a fazenda está situada, a gente tem esse pontinho vermelho lá no norte do Rio Grande do Sul, a cidade de Paulo Bento, né? É um município pequeno. A nossa fazenda tem uma característica de ser uma propriedade de gestão familiar, né? Que trabalha exclusivamente com a pecuária de leite. Toda a produção agrícola da fazenda é voltada para a produção de forragens para a alimentação do rebanho. Tá? A nossa área total hoje ela é em torno de 42,5 hectares, dos quais a gente consegue cultivar 22 hectares para a produção de forragem, que é silagem de milho no verão e silagem de trigo no inverno. Tá? Nosso rebanho é composto por 100% de animais da raça holandesa, um total de 273 animais, 119 vacas entre vacas em lactação secas e pré-parto e 154 bezerras e novilhas. Um rebanho que a gente está trabalhando, que ele está em franco crescimento. A nossa ideia é expandir mais o tamanho da fazenda. Então, aqui a gente tem imagens de como a gente aloja os animais. Esse é um freestyle nosso. É um galpão que é telhado de barro, de madeira. A gente aloja nesse galpão o lote que as vacas consideram o lote número 2, o lote de alta, que hoje está produzindo algo em torno de 55 litros de média. A nossa fase de recria, né, novilhas em recria, e a nossa sala de parto, é onde acontece lá todo o manejo de parição e manejo de pós-parto. Tá. Para vocês conhecerem um pouco de como está o resultado da fazenda, usando essas ferramentas tecnológicas que estão disponíveis hoje para a gente melhorar a eficiência produtiva e a eficiência econômica da fazenda. Hoje a gente trabalha com algo aí em torno de 41 litros vaca dia na fazenda. Isso dá uma produção em torno aí de 12 mil quilos de leite por lactação que a gente está tendo, com sólidos, aí gordura e proteína, gordura 3,72, proteína 3,28 e uma CCS na casa de 200 mil, variando às vezes um pouco para mais, um pouco para menos. Por que buscamos o monitoramento e por que optamos pela Alflex, né? O nosso objetivo, quando a gente buscou o monitoramento da fazenda, era melhorar a taxa de serviço, inseminar mais. A ideia é ter um número melhor de taxa de serviço, que seria o quê? Eu aproveitar mais o cio das vacas de retorno ou ser mais eficiente no número de vacas que eu insemino. Então, um dos principais objetivos foi aumentar a taxa de serviço.
né? E o outro objetivo é antecipar o diagnóstico de doenças, que é o que a tecnologia nos vendia. Só que com a implantação da tecnologia, e a gente aprende a trabalhar, a gente compra um smartphone novo, tem X funções, mas a gente acaba descobrindo outras funções e aplicando elas de maneira diferente, né? A gente passou a monitorar os animais no período de transição com um olhar diferente. Como que a gente monitorava as vacas antes? No período de transição, que são 60 dias do pré-parto e 30 dias no pós-parto. A gente intervia nas vacas, monitorando o pH de urina, monitorando no pós-parto cetose através do beta-hidroxibutirato sanguíneo, e a gente tinha que intervir nas vacas, mexer no rebanho, manejar os animais, coletar sangue. E toda essa intervenção na rotina da vaca, ela gera um desconforto para o animal, que é o tempo dela para nós é precioso. Ela tem que estar comendo, bebendo, ruminando e descansando para produzir leite. Então, quando a gente começava a mexer demais com os animais, a gente começava a ver que era prejuízo para nós. E a maneira que a gente adotou para monitorar os animais no período de transição, esse guri que está aqui é o Michel, que é um colaborador nosso lá na fazenda, e a intenção da foto do Michel é mostrar que a tecnologia ela é muito fácil de ser usada, certo? A gente monitora as vacas do pós-parto hoje sem ter que mexer com as vacas, sentando na frente do computador, olhando os números, que eu vou explicar para vocês o porquê. E a gente também olha alterações de rotina, porque a vaca ela é um animal de rotina. Ela vai para a ordenha à mesma hora, ela volta para a ordenha à mesma hora, a gente alimenta os animais no mesmo horário. Então, a gente observa a rotina das vacas para ver se os manejos que nós estamos fazendo, eles estão interferindo o mínimo possível na rotina das vacas, que é para não perder o tempo delas, não tirar o tempo precioso delas. Eu trouxe aqui duas telas, uma é a do Sense Hub, tá? Que eu tirei um print aqui, é uma vaca, no dia que tem o desenho do carinho ali, é o dia que a vaca pariu, tá? A linha roxa em cima é o índice de ruminação dessa vaca, em minutos que essa vaca está ruminando por dia. E a linha verde é o tempo dela comendo no coxo. Então, essa vaca pariu ali na volta do dia 12, 13 de fevereiro, que é um estresse para a vaca, o momento do parto, mas ele é necessário, né, para o ciclo de produção. E essa vaca, ela aumentou o consumo e a ruminação. Ela foi trocada de lote, porque quando elas estão no lote do pós-parto, elas têm uma dieta. Quando elas vão para o lote de produção, a dieta é diferente. Então, vocês vão ver que essa vaca caiu o consumo e diminuiu um pouco a ruminação. Opa, acendeu um alerta para nós. Mas o que a gente faz? A gente cruza essa informação com o dado de produção de leite. Aqui, se vocês verem, no slide da direita, o dia 0 é o dia do parto. E isso aqui é o gráfico do registro das produções da vaca. Vocês vão ver que tem uns pontinhos um pouco mais para baixo aqui, que é um erro de identificação na sala. Mas se a gente traçar uma linha de tendência dessa vaca, a gente vê a subida na produção. Algo em torno, aí já chegando perto, não consigo ver o número, não está nítido aqui, 50 quilos de leite. Essa vaca a gente não tem por que intervir, porque ela ajustou o consumo, ela voltou a subir a ruminação, aqui, e ela está aumentando a produção. Então, eu não tenho por que intervir com essa vaca, eu não tenho por que prender ela num tronco de manejo, num canzil, coletar sangue para ver cetose, ou ficar fazendo outra interferência que não é do gosto da vaca e não é do nosso gosto, que ela seria pior economicamente para nós do que a gente só olhar esse número. Então, hoje, essa é a vantagem da tecnologia para nós. Eu sento do computador de manhã no escritório da fazenda, ou o funcionário que faz a parte sanitária, e ele olha as vacas pelo número. Eu não trouxe aqui, tem um relatório tem relatórios que a gente monta dentro do Sense Hub, que é a tecnologia da Alflex, que a gente monta os relatórios como a fazenda quer. E alguns relatórios já tem lá, por exemplo, tem relatório de vacas recém-paridas. Elas ficam monitoradas 30 dias no pós-parto. Então, se eu sento na frente do computador, puxo o relatório de vacas recém-paridas, eu olho todo o meu lote de pós-parto, vendo se eu vou ter indício de problema metabólico, de consumo de matéria seca, pelo Sense Hub, me dizendo como que está a ruminação da vaca, como está o consumo. A vaca baixou a ruminação, eu cruzo com a produção de leite. Que daí eu já tenho mais uma informação que diz, ó, eu tenho que olhar essa vaca, né?
Esse é o aspecto que a gente trouxe relacionado à saúde. Quando a gente falou que foi a primeira ideia da tecnologia vir para a fazenda, que era melhorar a taxa de serviço, pegar o cio de retorno das vacas, que a gente faz a primeira inseminação dos animais com um programa de pré-sincronização, a realidade da fazenda era essa aqui. Ó. Isso aqui são números que eu tirei do programa que a gente usa para controlar os índices zootécnicos da fazenda, né? Esse 61,1% era a nossa taxa de serviço antes da tecnologia. O que é a taxa de serviço? Quanto por cento das vacas aptas eu inseminei no período de 21 dias? Então, a gente tinha uma taxa de serviço na casa de 61,1%. Essa era a nossa taxa de serviço sem a tecnologia. A nossa taxa de prenhez, que é um outro resultado que advém da taxa de serviço, era em 18,4%. Isso são números reais da fazenda, sem maquiagem nenhuma. É o que o programa dá através dos dados que a gente insere. Com a tecnologia do Sense Hub, a gente conseguiu incrementar aí algo em torno na casa de 5 a 6 pontos percentuais, que refletiu para nós num aumento na taxa de prenhez. O que isso é interessante para o produtor e que a gente viu que a tecnologia coloca dinheiro no bolso para nós, sem olhar a questão de perder animais por doença e tal. A gente diminui o intervalo entre partos. Quando a gente diminui o intervalo entre partos, a gente tem as vacas com um DEL mais curto. A produção média de leite tende a ser maior pela fisiologia natural da vaca. Então, nesse sentido da reprodução, a ferramenta ela é muito interessante, porque quando a gente tem um rebanho com produções mais altas, a expressão de cio ela é menor, e o período que a vaca fica de cio normalmente é mais curto. Então, acaba sendo uma falha humana, a gente não consegue detectar, não consegue ver, né? Os ganhos que a gente teve com a tecnologia, né, nós otimizamos a rotina da fazenda, porque a gente não precisa mais levantar, coletar os dados de informação da ordenha, aquele dado visual, a vaca X não veio bem para a ordenha, a vaca Y mancou e tal, para depois ter que intervir com os animais. O número está pronto no computador, eu sou mais incisivo, eu ganho tempo. A gente facilita a mão de obra, porque tem menos desperdício. Às vezes eu tinha que mexer com aquela vaca e hoje não tem necessidade nenhuma. A menor interferência na rotina, ela traz para nós o quê? Melhor qualidade no trabalho pro operador da fazenda e mais estabilidade na rotina dos animais. Nós tivemos aí com a implantação da tecnologia, algo em torno do incremento na casa de 8% na taxa de serviço. O incremento a gente sabe que ele podia ser maior, que eu até destaquei ali, em alguns casos ele é até maior, a gente tem um objetivo, uma taxa de serviço de 70%, mas o incremento ele podia ser maior porque a gente tem um status sanitário, a gente tem uma deficiência sanitária lá, num aspecto de doença reprodutiva. Então, como a gente tem uma taxa de concepção que não é ideal, a gente acaba tendo mais vacas que retornam vazias. Então, elas acabam sendo aptas, por isso que a taxa de serviço ela é mais alta, né? Eu gostaria de agradecer aqui, Marjana, a Malflex pelo espaço, a Cotrijal pela organização do evento, e o propósito da nossa fazenda, ele é melhorar a vida das pessoas através da qualidade do leite que nós produzimos. Esse é o real impacto. O objetivo da fazenda é uma condição, ele não é um número. Se a condição for o ideal, é porque eu cultivei um espaço bom. Muito obrigado a todos aí. Alan, eu vou te convidar para sentar agora e se juntar conosco. E agora a gente queria abrir um pouco para vocês, para algumas perguntas com relação a todos os painelistas, com relação a todas as empresas. Existe alguma dúvida, qualquer outra coisa sobre Israel? Eu e o João Paulo, a gente está à disposição também. Queria colocar o microfone para vocês agora. Alguém queria fazer um comentário ou tirar alguma dúvida? Obrigado. Alan, primeiro, parabéns, não somente a você, aos demais também, mas eu vi que você se emocionou ao final da fala e acho que essa é a beleza da proposta do nosso evento aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, cruzando essa emoção com o aspecto tecnológico. O que tu pode dizer, além das questões de dados, das variáveis, o momento da decisão, pela adesão por melhores tecnologias? Como é que foi chegar nesse momento para
pelo que a gente pôde perceber, atingir aí, então o propósito do teu grupo familiar, da fazenda, da propriedade de vocês? A pecuária, ou a agricultura, no geral, ela vive de evolução, né? Então, se a gente não acabar evoluindo, absorvendo as tecnologias e usando elas de maneira que elas se adaptem à realidade do meu negócio, eu acabo não competindo com o resto do mercado, que se eu não evoluir, os outros evoluem. Então, não é que eu pioro, os outros melhoram e passam por mim. Então, a gente tem uma tese que até eu brinco assim, quem parar de evoluir está morto. Então, essa que eu acho que é a máxima. E a adoção de tecnologia hoje, a gente olha muito para a questão, hoje, as inteligências artificiais, né? Mas a adoção de tecnologia na fazenda, ela pode começar por um nível muito mais baixo, né? Que eu acho que hoje a gente olha muito, quando a gente fala em tecnologia, nós olhamos um horizonte muito distante, que é a ferramenta que a gente vem falar hoje, as inteligências artificiais, né? Mas as tecnologias, elas estão simplesmente num manejo rudimentar da fazenda, em como capacitar as pessoas que estão envolvidas com os processos, né? Pessoal, alguém tem mais alguma outra dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Boa tarde a todos. Conheço o Alain e até vim pelo convite dele, né? E aproveitando essa questão de toda essa tecnologia, né? Não sei há quanto tempo você está usando isso, né? E quanto isso, claro que além do bem-estar das pessoas, enfim, que é fundamental, mas em termos de lucratividade, o que representou essa questão do investimento do software, né? Desse monitoramento, em termos até de aumento de produtividade por animal? Darlan, assim, ó, o impacto econômico a gente não calculou ainda, porque a gente instalou a tecnologia em julho do ano passado. Então é um número recente, um dado real que mostra a realidade da fazenda. A gente teria que pegar essa taxa de serviço que a gente ia mais transformar padel, produção média e tal. Mas o grande ganho da ferramenta é você diminuir erros e desperdícios no processo. Aquela vaca que ela retornou cio e eu não tive a oportunidade de inseminar, esse é o maior prejuízo. Então eu acho que a maior intenção foi olhar assim, não é só o número final, mas sim diminuir os erros e os defeitos nos processos da produção. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma dúvida? Então, se a gente não tem mais algum outro comentário, eu queria chamar o João Paulo para dar uma palavra antes de alguns recados finais para a gente concluir esse painel, tá bom? Alô. Como eu disse hoje, alguns estiveram conosco de manhã, outros não. E eu queria encerrar essa parte de Israel, né? Quem vai dar os recados finais? Você? Tá. Dizendo para todos, primeiro agradecer a todos que estiveram aqui. Eu acho muito bacana as pessoas que estão interessadas em tecnologia. Quem vem na Expo Direto, ou quem vem na Arena, são pessoas que querem agregar valor no negócio, na agricultura, e a agricultura do Brasil evolui, porque existem pessoas como vocês. Queria agradecer os painelistas que estiveram aqui. Muito obrigado a todos, né? E queria, para encerrar, dizer assim, sempre que a gente tem dúvida, eu até como consultor, sou agricultor também, mas como consultor, eu falo assim, ó, coloque as pecinhas em cima da mesa. Se tem dúvida, coloque as pecinhas em cima da mesa. Existe uma coisa que a gente tem claro hoje. Uma delas é que o Alain falou, eu achei bacana. Se você não caminha, você já está perdendo, porque sempre tem alguém caminhando. Então, você parou, você já está perdendo. Existe outra que é fato. O clima vai ser cada vez melhor ou pior? Alguém tem dúvida? Cada vez pior. Os recursos de pessoas vão estar cada vez mais disponíveis ou mais difíceis? Difíceis. Então, nós vamos ter cada vez mais clima difícil, cada vez mais pessoas não disponíveis, o recurso da terra vai estar cada vez mais caro, e a competitividade cada vez mais acirrada. Esses 4 componentes, quando você põe na mesa,
nos obriga a entender que um caminho que a alternativa que a gente tem é buscar alternativas de tecnologia e de inovação. É por isso que a Cotrijal dedica o tempo da Expo Direto, dedica o tempo da Arena Digital. Por isso, foi com essa necessidade que Israel foi buscar alternativas e foi pensando nisso que nós trouxemos 3 opções de empresas aqui, né? Uma em irrigação, outra pensando em animais e a outra pensando no georreferenciamento, tecnologia de mapeamento. Então, tem muita tecnologia no mundo, tão disponíveis, cada dia mais disponíveis. Vai caber aos produtores estar cada vez mais ligado e buscar o que tem de melhor, porque se a gente não buscar isso, nós vamos ficar para trás e não vai ter nada mais fácil para nós. É assim que eu penso, é assim que eu creio que a gente tem que estar buscando soluções, senão a gente não vai conseguir competir nesse mundo que está ficando cada vez mais inóspito para nós, produtores, que quem fica parado. Né? Tá bem? Oi. Opa. Vamos ter uma pergunta. Eu queria saber uma coisa. Eu entendi que vocês falaram que, né, por causa da guerra, os israelenses voltam com muito conhecimento e procuram tecnologia. Mas, assim, no ecossistema deles, a que vocês atribuem que seja um ecossistema de inovação forte? A história, sua pergunta é muito boa. A história ela é bem complexa, né? Eles, por ser um país pequeno, você não estava de manhã, né? Tá, o país, por ser pequeno e desértico, e é um país que tem inimizade com os vizinhos, cercado por Egito, Jordânia, Síria, ele é um país muito tenso e com fronteiras perigosas. Tem uma guerra a cada 10 anos, e eles continuam achando que vai continuar tendo guerras. Então, o que acontece? Nesse mundo perigoso deles, eles têm que investir, primeira coisa, em se proteger. Então, ao se proteger, eles investiram muito em muito recurso no Exército. Ao investir no Exército, eles criaram soldados, que além de ser soldado de luta, de batalha, tem uma inteligência de comunicação, aeroespacial, de robótica, de mecânica, de engenharia espacial, muito bom. Bom, essas pessoas saem do Exército. Eles saem preparados. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles não têm alimentos. Eles precisam produzir alimentos, mas não têm alimentos. Por quê? Porque é desértico. Eles precisam de água. Foi contado aqui um resumo, eles precisaram trazer água. Ao achar a tecnologia de água, eles podiam exportar essa tecnologia. Tanto é que hoje o Caio, que estava aqui conosco, do Ministério da Economia do Israel, disse: a melhor gestão do mundo de água está com Israel. Olha que curioso, a gente tem um dos países com mais água do mundo, mas quem tem a melhor gestão do mundo é quem não tem água. Eles tiveram que fazer isso. Bom, eu tenho um exército que forma pessoas bem preparadas. Eu invisto dinheiro nisso, eles saem de lá. Eu tenho um país que criou uma inteligência de água, conseguiu produzir alimentos, assim, com essa inteligência. Mas não é só alimentos. Esse pessoal continua com a inteligência. Eu tenho que fazer esse país ser sustentável. Não vai ser com alimentos num paísinho desse tamanho. Não vai ser com recursos naturais, porque não tem petróleo, não tem minas, não tem nada. Qual a alternativa? Vou exportar tecnologia e inovação, porque eu formo jovens para isso. E hoje, eles criaram, através de 120 ecossistemas de inovação, onde o governo põe dinheiro para ajudar as startups, através de bancos, através de universidades, um ecossistema onde eles formam os empreendedores e eles vendem isso para o resto do mundo. Por isso que eles têm mais de 7 mil startups, são cotados altissimamente na Bolsa de Wall Street, e eles fazem uma fortuna aí extraordinária com empresas de inovação. Ok? Alô? Também existe, dentro do ecossistema que tu falaste, eles não colocam uma gota de água fora. Eles pegam e reciclam toda a água. A água que sai do esgoto, por exemplo... Vai para a agricultura. Vai para a agricultura. Ela é reciclada e aproveitada.
Aí entra a filtragem hoje em Israel, ela é, eu vou te dizer assim, primeiro mundo. É usado crava vulcânica, então consegue-se Tudo é aproveitado. aproveitar muito essa água. Se tu olhares lá, pega no Google, né? O colega aqui mostrou uma foto, não sei se tu prestou atenção, que é árido e aí tem alguns lugares que são verdes, graças ao aproveitamento da água que tem lá, para eles poderem, então, vir a produzir alimento para eles. Tá bem? João Vitor? Pessoal, então, para a gente concluir, eu queria só deixar claro mais uma vez, vocês vão poder encontrar a Marjana e a Allflex no pavilhão de produção animal, se vocês quiserem ter uma conversa mais profunda, ver essas tecnologias em ação. E a gente vai ter o José e o Natan também disponíveis aqui, se vocês quiserem falar especificamente sobre a tecnologia deles e conversar aqui mesmo, tá bom? Eu queria agradecer de coração a presença de todos vocês e espero que a gente se veja no ano que vem, tá bom? Então, bom com Deus e boa feira para todos vocês. Obrigado, viu?